Algo muito importante para você continuar evoluindo seus desenhos é estar procurando coisas novas, é estar procurando desafios novos, seja animes diferentes, seja estilos de pintura diferentes, seja traços diferentes, seja desenhos em posições diferentes. Sempre você está se desafiando com algo que você ainda não fez. E um efeito bem único que provavelmente você nunca fez na vida foi fundo desfocado. É um efeito que tem algumas características bem importantes que você precisa aprender a fazer, mas que se você conseguir, vai tornar o seu desenho um efeito bem diferente, vai tornar um aspecto bem assim destacado das suas outras artes. Então, assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar passo a passo como fazer esse efeito. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo para aprender a fazer fundo desfocado, que não é muito simples de fazer, eu já adianto, não é algo tranquilo assim muito de se fazer, não é impossível, existem algumas características, como eu falei, bem especiais desse estilo de pintura que você tem que se atentar, mas é possível sim fazer no lápis e no papel, mas não é tão tranquilo não. Por quê? Já explico o primeiro motivo. Não é todo o fundo desfocado que você vai conseguir fazer no papel. Um exemplo muito bom é esse exato desenho que eu estou fazendo do Nagi. Ele é uma referência da cena do anime. Se você está acompanhando o Blue Lock, comenta aqui embaixo se você está acompanhando. Tem essa cena no anime que é a cena que ele vai fazer o gol dele lá num jogo super importante, tudo assim. Então essa cena é pegada da imagem do personagem e eles desfocam o fundo através de edição de vídeo, através de edição de imagem, como qualquer aplicativo que dá pra fazer, e eles aplicam um fundo desfocado. E o que é um fundo desfocado? É um fundo que ele não tem muito contorno, não tem muita definição. Isso eu já vou te mostrar como fazer isso, já vou te falar como fazer isso. Mas eles fazem isso, tá? Eu vou botar agora a referência que eu tô pegando para você ver exatamente isso. Então tu percebe que tem um Nagi e tu percebe que atrás dele é o fundo do estádio. Só que é muito complicado de fazer esses fundos porque é realmente ali não tem quase nada de formato. Então é só umas cores. Eu tentei fazer o mais próximo possível, mas é bem difícil mesmo, porque é um degradê muito preciso, são tons muito precisos, então tanto que tu consegue ver na referência que ela não chega a ser preto, mas ela é um azul escuro, mas é um azul escuro puxado pro preto, então tu tentar fazer as cores, só que essas partes também é importante que você faça de muito preenchido, muito homogêneo, você não pode deixar espaço em branco, senão vai ficar estranho. Então, assim, é difícil de fazer, tá? Por exemplo, esse desenho do Nagi eu não consegui fazer algo próximo a esse daí. Dá pra lembrar, mas assim, não ficou igual, tá? Não ficou igual, já adianto isso. E tá tudo bem, acontece, foi a primeira vez que eu fiz esse efeito, então acontece de errar, acontece de eu poderia ter feito melhor, provavelmente poderia ter feito melhor. Mas é assim mesmo, tá? Não precisa ficar com vergonha. Os desenhos você vai evoluindo aos poucos, é errando que você vai aprendendo, não tem problema nenhum. Então, não é todo desenho que você vai conseguir fazer fundo desfocado, não é toda referência mesmo dizendo que você vai conseguir fazer fundo desfocado. Porque às vezes realmente não tem muito formato, realmente eles pegam e focam na edição e é difícil de você botar isso no papel, porque a transição é muito suave. Isso é um ponto muito problemático também. Quando você vai fazer o fundo desfocado, a transição de cores, o degradê, se ele for muito suave, vai ser muito complicado de você fazer isso no papel. O que é um suave? Você não consegue identificar certinho onde acaba cada cor, onde começa. Você tem que dar uma olhada que você consegue perceber o tom, se você dá um zoom. Mas é meio difícil de ver ainda e tu vê que realmente faz uma transição muito precisa, muito bem, muito boa, muito bem feita, assim. Então acaba que é um pouquinho mais complicado. Então não é todo desenho que dá pra fazer, tá? Mas agora, o que eu preciso para fazer?
E posso falar mais ou menos como identificar isso também, de quais são os desenhos que dá para fazer no papel e na caneta, no papel e na folha. Primeiro ponto, você precisa saber fazer degradê. Isso é fundamental. Tanto que o dia número 2 e o dia número 3 do projeto 30 dias, que foi um projeto que eu tô fazendo no canal, na gravação desse vídeo, que é um projeto que eu vou te ensinar a desenhar em 30 dias, tá? Então, cada dia do projeto é uma dica sobre desenho, é um treino, uma dica, um desafio. Então, é muito legal e lá eu já falei sobre degradê. Isso faz muita diferença. E se você não sabe fazer degradê, eu aconselho assim que acabar esse vídeo, clica na playlist dos desafios dos 30 dias, tá? Que aí você consegue entrar na playlist e você consegue chegar no dia que foi ensinado a fazer degradê. Isso é muito importante. Mas, resumidamente, é aquela passagem de tom suavemente. É quando você faz aquele tom escuro e vai clareando ele. Degradê é muito importante, é muito fundamental para fazer fundo desfocado. Por quê? Como que eu faço um fundo desfocado? Você vai pintar o seu desenho normal, só que você não pode dar formatos para ele. Então é realmente exatamente isso. É como se você dá um aspecto desfocado, é como se você fizesse um monte de degradê, um monte de um fundo com cor, mas sem dar um formato em específico. Então é como se fosse um monte de borrão. Pode-se dizer assim, é um monte de borrão ali no fundo que depois, no resultado final, fica um aspecto de fundo desfocado. Porque como tu não deu nenhum formato, como tu não fez nada ali, tu não delimitou certinho onde que tá acabando cada coisa, ele dá esse aspecto desfocado, dá esse aspecto que não tá vendo. E aí tu junta isso com um personagem que é desenhado, um personagem que tem com a line art, um personagem que tá um traço certinho, ele dá muito destaque pro personagem da frente da referência. E o fundo realmente fica mais como objeto secundário, como coadjuvante no desenho. Então fica melhor ainda o fundo. Então, para fazer fundo desfocado, você não pode aplicar formato, você não pode definir os traços ali daquele fundo. Então, é muito importante que você faça degradê. Muito importante mesmo, porque assim faz que você consiga fazer com mais facilidade as transições, você consiga deixar mais homogêneo. Lembrando muito, novamente, quando você for fazer fundo, isso é algo universal. Fundo, ele tem que ser bem homogêneo, porque geralmente ele é paisagem, geralmente ele está muito atrelado à natureza. Não no sentido de natureza realmente de tipo uma floresta, mas na natureza no sentido de algo mais do cotidiano. Então, por exemplo, tu vai desenhar o personagem de anime, ele não é algo de cotidiano, tu não vai ver um Naruto assim normal na tua vida. Mas ele tá desenhando um Naruto em meio a um ambiente, sei lá, de uma árvore, um ambiente de uma casa. Isso é mais cotidiano. Então, se você pega e não deixa bem preenchido, não deixa bem homogêneo, fica meio estranho, fica um aspecto mais estranho. Então, tem que tomar bastante cuidado com o fundo. E já vale ressaltar, quando for fazer qualquer fundo, jamais contorne ele, tá? Fundo você nunca contorna ele. Independente se é desfocado, se é com foco, se é normal, se tem algum desenho atrás no fundo, você nunca pode contornar o fundo, beleza? Outro ponto também bem interessante a se falar. Eu aconselho você a usar branco. Um branco é um lápis que pode ajudar muito nessa mistura de cores, pode ajudar muito no preenchimento das cores, para deixar a pintura homogênea. Aconselho muito você usar em folha lisa. Isso eu já falei também em materiais aqui do canal. Entra sim aqui no canal e clica na playlist de materiais, tá? Ou do Vale a Pena. Tem algumas playlists ali que eu falo especificamente sobre materiais. Lá eu deixo bem claro por que a folha faz diferença, deixo muito claro isso. Pode também na playlist de review também, que é bem legal de você ver essas coisas. Então a folha faz muita diferença, ela pode te ajudar bastante. Então se atenta a isso, porque realmente, principalmente se for fazer desfocado, mas se for fazer qualquer fundo normal, o preenchimento, o quão uniforme você consegue deixar, vai fazer muita diferença, tá? Isso é bem importante de ressaltar. Outra dica que eu tenho para te passar, tu quer aprender a melhorar seus desenhos, sua pintura, quer realmente aprender a desenhar como profissional, entra no link aí abaixo no curso Anime Sem Dom, tá? Que ali no curso tem vários vídeos, tem várias aulas que eu falo bem especializado em cada ponto do desenho, cada fundamento, tudo que você precisa saber de como desenhar
no curso Anime Sendon eu te ensino, tá? Tem tanto o curso Anime Sendon quanto o Despertando Seu Talento. São 2 cursos diferentes, tá? Os 2 têm um preço bem acessível, tem um preço que realmente não quis fazer um preço muito alto, um preço que eu tenho certeza que se você se programar, você vai conseguir ter condições, principalmente o Despertando Seu Talento, que eu acho que tá, se não me engano, tá R$29,90, pelo menos até a gravação desse vídeo. E é bem legal, tá as informações todas aí na página. Qualquer dúvida pode me chamar tanto no Instagram, comentar aqui embaixo, pode me mandar mensagem que eu vou estar te respondendo, eu vou estar clareando as suas dúvidas, principalmente lá no Instagram, a melhor forma, né, que entra no direct eu consigo ter uma conversa mais específica, uma conversa mais detalhada com você. Então, qualquer dúvida, eu te aconselho a entrar no curso Anime Sendon, que aí vai te ajudar bastante, vai te poupar muito tempo, vai te poupar muito erro, vai te acelerar muito o seu progresso, coisa que, por exemplo, eu tive que aprender meio que sozinho. Eu aprendi sozinho a desenhar, tá? Então, como eu falei, eu já cometi muitos erros de desenho, eu já fiz muita coisa errada, que se eu tivesse alguém para me falar que estava errado, eu teria desenhado muito mais rápido, hoje, o tempo que eu tenho desenhando, eu provavelmente estaria desenhando muito melhor, se eu tivesse alguém me instruindo. Então, se você tiver condições de entrar no curso Anime Sendon para você ter alguém assim, para eu te dar as dicas, para eu te falar tudo que eu já errei, eu aconselho você entrar ali, que vai valer bastante a pena, tá? Então, eu tô quase finalizando aqui o NAG já, então assim, pegado, feito isso. Agora a gente vai para o fundo. Uma dica que eu tenho para te passar: mude o lado da folha. Por que mudar o lado da folha assim? Por que eu inverti a folha? Porque quando você vai fazer um degradê, principalmente em fundo desfocado, mas qualquer degradê, você tem que seguir o mesmo sentido. E como esse desenho aqui, a folha, assim, tem o fundo, ele é bastante espaço na folha, eu ia fazer o traço na horizontal. Então, eu tenho que fazer todo o traço nesse fundo horizontal. Eu não apliquei nenhum outro traço, não apliquei vertical, não apliquei diagonal, não apliquei nada. Por isso que eu inverti a folha, para ficar mais fácil de eu aplicar. Se eu tivesse deixado aquela folha normal, ia ficar muito estranho para o meu punho ficar aplicando. E como é um espaço que demora bastante tempo, eu acabei achando isso mais fácil. Mas isso é muito importante. Quando você vai fazer um degradê, você precisa escolher o sentido que você vai fazer aquele degradê. E a forma que você começar, o primeiro traço que você fazer, tem que ser o traço inteiro. Você não pode ficar mudando. Quando vai fazer um degradê, que eu explico mais no vídeo do projeto 30 dias, você precisa sempre estar fazendo o mesmo traço. Se não fizer o mesmo traço, se não fizer o mesmo sentido que eu quero dizer, vai dar errado, vai ficar estranho, não vai ficar legal, tá? Então, você tá vendo o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando jogar o azul. Foi difícil fazer porque tu vê que é um azul que tá muito claro, tanto que você se lembrar na referência, ele era um azul, mas ele era um azul quase preto. Então, eu fiz algumas partes bem escuras de preto aqui, que seriam as sombras no desenho, mas eu acho que eu devia ter escurecido mais ainda o azul. Só que qual é o problema? Por que eu repito que esse desenho aqui é muito difícil? Não posso dizer que é impossível, porque tem muita gente que desenha muito bem, mas muito difícil que tu consiga fazer esse efeito bem no papel. Se eu escurecesse mais ainda, eu já usei azul escuro, eu já usei marrom. Se eu escurecesse mais ainda, talvez eu deixaria muito escuro e aí eu não conseguiria fazer sombra nenhuma. E esse desenho aqui, por mais que o fundo desfocado, por mais que ele desfocado, tem sombra, tem luz e sombra também no fundo. Então, se eu escurecesse mais esse azul para ficar mais parecido com realmente o estádio, como que eu ia escurecer mais ainda a sombra? Porque eu já estava usando preto nas sombras. Você, quando está no digital, tu consegue muito mais opção de cor, você consegue muito mais opção de tom. Então, é mais fácil de fazer uma pintura no digital, por esse quesito. Agora, no papel não tem isso. No papel, tu vai ter um lápis preto. E se você tiver lápis preto de várias marcas, ainda assim a mudança não vai ser tão grande a ponto de você poder variar o teu tom de preto. Preto é preto. Você pode usar assim algumas técnicas de como aplicar, coisa assim, mas assim, o tom vai ser aplicado da mesma forma. Outra questão muito importante, o brilho no desenho. Lembra que no estágio tinha muito brilho? Então, aquele brilho é efeito também. Você consegue aplicar no digital, você consegue aplicar pontos com mais brilho. Aqui no desenho não tem como fazer isso, não tem como fazer isso, não tem como você pegar e realmente aplicar o desenho
no sentido de deixar as partes brancas com destaque, assim, chamando a atenção, realmente com esse aspecto de brilho. Isso também é algo que dá para fazer somente no digital. O que você pode fazer agora no lápis e no papel? Deixar em branco. Acabou. É só uma parte branca. É um brilho, chama destaque, mas ele não chama aquela atenção. Ele realmente... É meio estranho falar isso. É um brilho, mas ele não brilha. Ele não chama atenção. Tu vê que nesse fundo, tu vê que ele tá chamando muita atenção. Então, isso também é algo que prejudica a qualidade do efeito, a qualidade do fundo. Tem um tom muito escuro, então é quase preto, mas ele é um azul. Coisa que só dá para fazer praticamente assim no digital, novamente. Talvez consiga fazer no lápis e no papel, talvez consiga, mas a pessoa vai ter que ser muito boa na pintura, vai ter que ter excelentes materiais, vai ter que ter muita paciência, vai ter que tentar errar várias vezes. Eu acabei não conseguindo fazer. Talvez se eu tivesse mais experiência em fundo desfocado, talvez eu faria um resultado melhor. Quer dizer, com certeza eu faria um resultado melhor, mas o que eu pude fazer agora foi isso. Então, tem esse ponto de fundo muito escuro e esses brilhos muito fortes, luzes muito fortes, que no papel é quase impossível de fazer. Tu só vai deixar a parte em branco e depois ainda quando eu finalizar o desenho, eu apliquei posca em várias partes, eu apliquei um pouquinho de caneta gel para dar um efeito ainda mais. Mas mesmo assim, é só uma parte branca, ele não chama a atenção, ele não chama esse brilho todo como no desenho, tá? Então, foi assim que ficou o desenho. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar mais no canal, compartilhar para um amigo. Clica aqui no projeto 30 dias para você ter mais dicas, para você desvendar como fazer o degradê, que é fundamental para esse esboço, é fundamental para esse estilo de pintura, melhor dizendo. Então, até o próximo vídeo. Tchau.